Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje, então, nós vamos fazer a correção da atividade 2 da situação de aprendizagem 7, certo? Então, 2.1. Quando fazemos compras no mercado ou padaria, por exemplo, vemos vários tipos de embalagens. Uma das embalagens mais comum é a em formato de bloco retangular. Normalmente, elas apresentam capacidade de 1 litro, sabe? Tipo a caixinha de leite, certo? Então, faça o seguinte experimento. Pegue uma caixinha de leite em casa, com formato bloco retangular, e meça suas dimensões. Altura, largura e comprimento, utilizando uma régua. Eu fiz isso, gente, a minha caixinha lá, eu tô sem caixinha, então eu medi aqui outro dia e agora hoje eu tô sem. Então, nós vamos colocar aí, Essa largura aqui vai dar 9,5, aqui vai dar 6,3 e aqui a altura é 17 centímetros, certo? Então, ele pede pra gente aqui medir. Então, nós medimos. Faz o desenho aí, e coloca as dimensões. Tudo bem? Então, converta as medidas de centímetro para decímetros. 10 centímetros, 1 decímetro. Então, se a gente está em centímetro para decímetro, nós andamos uma casa. Então, a tabela é assim, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetros, centímetros, milímetros. Então, a gente anda na tabela, Vou fazer aqui a tabelinha, né, Certo? Então, de centímetro para decímetro, a gente anda uma casa para esquerda. Então, aqui nós vamos andar uma casa para a esquerda também, Então, vamos aqui, Não era 9,5 comprimento? Então, andamos uma, tava aqui a vírgula, a gente anda uma casa, ela veio parar aqui, completa com 0, então. Eu falo, joga uma boinha para ela, então vai ficar 95 centésimos de decímetro. 6 centímetros, nós vamos dar uma casa aqui, então, vai dar 0,63. 63 aqui, tá meio apertado. 0,63. E 17 centímetros nós vamos andar, não tem vírgula, né? Porque tá atrás do número, a gente anda uma, vai dar 1,7 decímetro. Então, convertemos todas os centímetros para decímetros. Sendo 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, compare a capacidade informada na caixa de leite e o resultado a que você chegou. O volume foi maior, igual ou menor à capacidade indicada na caixa. Efetue anotações e compartilhe suas observações com professores e colegas da classe. Para calcular o volume de um paralelepípedo, nós vimos na aula passada, né, nas anteriores aí, que nós fazemos o comprimento vezes a largura vezes a altura. Certo? Quando é um paralelepípedo, como a caixa de sapato, a caixa de leite, certo? Então, nós vamos fazer o comprimento vezes a largura vezes a altura. O comprimento, nós transformamos em decímetro, deu 95 centésimos de decímetro, a largura 0,63 e a altura 1,7. Fazendo a multiplicação desses números, né, esse vezes esse, nós chegamos em 1 inteiro e 17 milímetros de decímetro cúbico. Bom, nós sabemos, gente, a relação aqui, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. É como se a gente tivesse uma passagem para transformar do metro cúbicos em litros. Qual é essa passagem? Que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Como nós chegamos em 1 inteiro e 17 milésimos de decímetro cúbico, que é igual a litro, que é o que deu em decímetro cúbico é igual a litro. Quer dizer que na caixinha tem 1 inteiro e 17 milésimos de litro. Quer dizer, aproximando aqui, uma casa, 1 litro, que é o que está na caixinha, tá correto? Certo? Tudo bem? Então, tá bom. Certinho? Então, é aproximadamente a mesma quantidade que está na caixinha, tá? 2.2. Calcule o volume dos objetos a seguir. Qual unidade de medida que você utilizou? Então, nós vamos usar o centímetro aqui, 1,5 centímetro, 1,5 e 6. Qual é o volume de um paralelepípedo? Comprimento vezes a largura vezes a altura. Comprimento é 1,5 vezes a
largura aqui 1,5 também, vezes a altura aqui que é 6, certo? Multiplicando tudo isso daqui, 1,5 vezes 1,5 vezes 6 vai dar 13,5 centímetros cúbicos. Quando for volume, sempre a unidade de medida vai dar ao cubo, certinho? Agora B. É um paralelepípedo também, então volume é igual comprimento vezes largura vezes altura. Então, vai ficar assim, ó, 2,5, que é o comprimento, vezes a largura, que é 3, vezes a altura, que é 5. Então, ó, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 2,5, vai dar 37,5 centímetros cúbicos. Então, calculamos o volume. Certinho? Blocos retangulares, atividade 3, blocos retangulares e aplicações práticas. 3.1. Um caminhão cuja a carroceria, certo, tem o formato de baú, com dimensões 2 metros, 12 metros e 4 metros, qual será o volume dessa carroceria, desprezando a espessura das paredes da carroceria? Como nós vamos calcular então, pessoal? Bom, nós vamos fazer o 2 metros vezes... Então, aqui, ó, tem 2 metros, comprimento aqui 32 e a altura 4. Então, vai ficar 2 vezes... Aqui, gente, ó, no desenho ele colocou 32 e aqui ele colocou 12. Vamos colocar 32 aqui, então, ó. 2 vezes 32 vezes 4. Vamos pelo desenho, tá? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 30 vai dar 256 metros cúbicos, tá? Então, aqui, ó, tá 32, certo? Tudo bem? Aqui tá 2 metros e aqui 4, certo? Então, vai dar 256 metros cúbicos. 256 metros cúbicos. 3.2. Uma caixa d'água em formato de bloco retangular foi instalada na casa de Jorge e sua família, conforme mostra a figura abaixo. Desprezando a espessura das paredes da caixa d'água, qual é a capacidade máxima de armazenamento de água em litros? Bom, como nós vamos calcular isso então? Olha só, nós vamos calcular o volume aqui, né, ó. Vai ser igual a 4 vezes 1,5 vezes 1. Vai dar 4 vezes 1,5, 6 vezes 1, 6 metros cúbicos. Bom, mas ele quer em litros, ó. Bom, então nós vamos... Aqui já está em metros cúbicos. Para transformar metros cúbicos em decímetros cúbicos, é essa mesma tabela, a diferença é que aqui vai ao cubo. Se a gente está em metros para decímetros cúbicos, toda vez que a gente dá um salto, mas está elevado a 3, a gente conta 3 casas. Então, ó, de metros para decímetros cúbicos, nós vamos mandar 3 casas. Então, vai dar 1, 2, 3, transformamos em decímetros cúbicos. O que a gente chegar em decímetros cúbicos é igual a litro. Então, 6.000 litros. Se nós chegamos em 6.000 decímetro cúbico, o que a gente tem em decímetro é igual a litro. Então, é 6.000 litros. Certo? Tudo bem? Situação de aprendizagem 8. Atividade 1, probabilidade. Então, a probabilidade, gente... a probabilidade, nós vamos tratar aqui da chance de ocorrência de um evento por intermédio de uma razão entre dois valores. A parte do todo, ou seja, o numerador dessa razão coincide com o número de resultados esperados para o experimento, enquanto o denominador coincide com o número de resultados possíveis. Então, o denominador total de possibilidades e o numerador o total de partes que a gente está sendo perguntado, tá bom? Então, nós vamos tratar aqui da probabilidade de algo acontecer, certo? Tudo bem? Então, ó, o primeiro. Chamamos de evento os resultados de um espaço amostral, que atende determinada característica. Por exemplo, no lançamento de um dado de 6 faces, sair um número ímpar. Então, ó, qual é a probabilidade de sair um número ímpar, né? Num dado
de 1 a 6? Bom, então nós temos o número 1, o número 3 e o número 5. De 6 possibilidades, que são 6 números que tem, 3 são de sair números ímpares. Em um jogo, então, esse é um caso, né? Nós vamos pensar agora juntos, ó. Em um jogo entre dois amigos, ganha um ponto quem acertar o número que vai sair na face de cima desse dado. Pedro disse que sairá um número par. Carlos disse que sairá um múltiplo de 3. Ok? Qual é o espaço amostral ao lançar esse dado? Qual é o espaço amostral? Ou seja, quais são as possibilidades? Eu vou chamar essa letra grega aqui, ó, de ômega, do espaço amostral. Quando eu jogar um dado para cima, ó, o que pode sair? Pode sair o 1, pode sair o 2, pode sair o 3, o 4, o 5 e o 6, ou o 6, certo? Tudo bem? Aqui, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Vamos ver o que vai dar a hora que eu jogar aqui, gente. Ó, deu 6. Quando a gente joga num jogo que a gente gosta, né? Que sai o 6. Beleza, então esse é nosso espaço amostral, ou seja, o total de possibilidades. B. Quais são os eventos que precisam ser verificados após o lançamento do dado? Bom, nós precisamos ver. O Pedro disse que vai sair um número par. E o Carlos disse que sairá um múltiplo de 3, certo? Então, vamos ver. Pedro, número par. Vou colocar aqui, ó. Pedro, número par. O que vai sair de número par? Vou colocar aqui de E1. Números pares, o 2, o 4 ou o 6. E Carlos disse que vai sair um múltiplo de 3. Quem são os múltiplos de 3? Vou chamar aqui de E2. O 3 e o 6, né? São os múltiplos de 3, certo? Aí na C ele fala, quem terá mais chance de ganhar um ponto? Pedro ou Carlos? Justifique sua resposta. Se a gente for pensar sem fazer o cálculo, ó, o Pedro ele tem mais chance porque ele tem 3 números de possibilidade e o Carlos tem só 2. Mas como a gente pode fazer isso, ó? Probabilidade, vamos colocar assim, ó. Número de casos favoráveis. Vamos colocar em cima. Casos favoráveis. Embaixo, nós vamos pôr quem no denominador? Número de casos possíveis. Número total, né? Número de casos possíveis. Certo? Então, olha só. De Pedro, vamos colocar aqui Pedro. O Pedro, ele tem o seguinte, ó. O total de possibilidades são 6. E ele tem 3 possibilidades de sair um número par, que é o 2, o 3 e o 6. Certo? Tudo bem? Simplificando aqui por 3 e por 3, nós vamos ter aqui meio. Isso em porcentagem vai se representar 50%. Se eu multiplicar aqui, ó, por 50 e aqui por 50, vai dar 50 centésimo. 50 centésimo, 50 centésimo é 50%, certo? Então, o Pedro tem 50%. Já o Carlos, de 6 possibilidades, né? Ele tem 2. Simplificando isso daqui, ó, por 2 e por 2, vai dar 1/3. Se a gente dividir 1 por 3, vai dar 0,3333 e assim vai. Multiplicando por 100, vai dar 33,3% de chance. Então, ó, o Pedro tem 50% de chance e o Carlos tem 33,3%. Então, a chance de Pedro é maior. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui vocês colocam completo, ó, que a chance de Pedro é maior. A chance de Pedro é maior. Certo? Tudo bem? Junte-se a um colega para resolver a seguinte situação. Nós todos juntos, tá? Numa caixa foram colocadas 20 bolinhas iguais, numeradas de 1 a 20. Então, pensa, 20 bolinhas dentro de uma caixa numeradas de 1 a 20.
Cada um dos amigos deveriam apostar qual bolinha seria sorteada. Carlos disse que a bolinha seria o número par. Mariana apostou na bolinha de número ímpar. Jorge disse que a bolinha seria um número divisível por 3. E Cláudia apostou que seria um número primo. Encontre os espaços amostral e determine a probabilidade dessa situação. Gente, o espaço amostral vai ser como? De 1, 2, 3 até o 20, certo? Porque são 20 bolinhas de 1 a 20. Tudo bem? Vamos colocar assim, 20 possibilidades. Agora, vamos colocar aqui o espaço amostral do primeiro aqui, que é o Carlos, ó. O Carlos disse que é número par. Quem são os pares? Vou chamar aqui de E1. Quem são os pares? 2, 4, né? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Quantas possibilidades? 10. Então, já vamos fazer aqui, ó. Certo? Ó, o total, que é o espaço, o espaço amostral aqui, ó, é o total, que vai dar 20, né? E Carlos, né, que é o número de casos favoráveis, né? O Carlos aí, ele falou que são os números pares. Então, vai dar metade de novo, né? 10 dividido por 5 vai dar metade, que isso corresponde a 50%. Certinho? Isso é o de Carlos. Depois de Carlos vem quem? Mariana. Mariana apostou nas bolinhas de ímpar. Mariana é a mesma ideia de Carlos. Por quê? Quem são os números, vou chamar aqui de E2. Quem são os números que pode sair ímpar? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. São 20 possibilidades, 10 possibilidades. Então, como vai ficar aqui de Mariana? 10 de 20. 10 dividido por 20 vai dar 0,5 vezes 100, 50% também. Tudo bem? Agora nós vamos fazer desse lado quem? Jorge. Então, vamos pensar no Jorge, né? Que o Jorge disse. O Jorge disse que a bolinha seria um número divisível por 3. Então, vamos colocar aqui, ó, E3. Quem são os números divisíveis por 3? 3, 6, quem mais? 9, 12, 15 e o 18, né? Tudo bem? Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, de 20 possibilidades, 6 são as possibilidades do Jorge. Dividindo 6 por 20 vai dar 0,3. Multiplicando por 100, 30%. Então, Jorge tem 30% de sair as bolinhas dele. É o que ele apostou, né? O que ele disse. Já a Cláudia apostou que seria um número primo. Certo? E4. Quem são os números primos? 2, 5, 3, que eu pulei, 7, 11, 13, 17, 19, até o 20, né? Quantos serão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de 20 possibilidades, 8 é da Cláudia. Simplificando 8, dividindo 8 por 20, vai dar 0,4. Multiplicando por 100, 40%. Certinho? Tudo bem? Então, ficou assim. Certo? Cláudia e Pedro estão participando de um sorteio. Eles deveriam escolher alguns números de 1 a 20. Cláudia escolheu os múltiplos de 3 e Pedro os múltiplos de 4 e os múltiplos de 5. Apenas um número foi sorteado. Observe as cartelas de cada um, de Cláudia e de Pedro. Considerando que o número foi sorteado aleatoriamente, responda: quem tem maior chance de ganhar? Cláudia ou Pedro? Justifique, vamos ver. Então, Cláudia e Pedro, eles deveriam escolher números de 1 a 20.
Cláudia escolheu os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 20. Nós vimos que 6 de 20 aqui, ó, vai dar 30%, certo? 6 dividido por 3 vai dar 0,3, ou em porcentagem 30%. O de Pedro, múltiplos de 4 e múltiplos de 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, aqui vai ser 8 de 20 possibilidades. Dividindo 8 por 20, vai dar 0,4 vezes 100, 40%. Certo? Então, quem tem maior possibilidade? A Cláudia ou o Pedro? Pedro tem 10% a mais de chance que Cláudia, certo? Então, Pedro... Então, ó, Pedro tem 40% de chance de ganhar e Cláudia 30%. Então, Pedro tem mais chance. Tem maior chance. Certo? Tudo bem? Esse último aqui, ó, 1.4, dessa página 77, junte-se com o seu colega, elabore uma situação-problema que envolva probabilidade. Em seguida, escrevam 2 perguntas e compartilhe com a turma. Isso daqui nós vamos fazer depois que a gente voltar, né? Que nesse momento, tá bom? Então, tá joia. Aqui, gente, como que eu calculo a porcentagem? Eu faço 6 dividido por 20, vai dar 0,3. E aí, o que der, eu faço vezes 100 para transformar em porcentagem, tá bom? E aí, deu 30%. A mesma coisa aqui. 8 dividido por 20 vai dar 0,4. Faço vezes 100 para se transformar em porcentagem, então 40%. Bom, terminamos por aqui. Um beijo no coração. Bye, bye. Tchau, tchau.